nos testemunhos, né, tem falado muito, né, com a palavra que vai ser ministrada aqui hoje, né, que o Senhor Jesus colocou em meu coração, né, irmãos. Eu vou aproveitar que os irmãos estão aí de pé e vamos abrir a palavra em Marcos, Evangelho de Marcos 10:46. Glória a Deus, aleluia. É como o presidente Adilson disse aqui, né, irmãos, no culto passado aqui, que a palavra é conhecida, né, mas Deus traz pessoas diferentes para ouvir, né, e de formas diferentes também, né. Eu creio que muitos irmãos aqui já ouviram, né, essa pregação, essa passagem aqui da Bíblia, né, mas muitos irmãos aqui estão aqui, né, como o pastor disse, né, os escolhidos, né, o que eram para estar aqui essa noite, está para ouvir a palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. O cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, pode se sentar em aquelas palmas. Glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui como eu disse, né, que hoje o culto de pura libertação, né, que nós ouvimos aqui, muitos irmãos aqui falando, né, de enfermidades, né, e a palavra vem falar com nós essa noite, né, irmãos? Né? E também, eu estava ouvindo aqui os testemunhos, estava ouvindo os louvores, era para a gente estar pulando de alegria todos os dias, né? Porque o Senhor Jesus é maravilhoso na nossa vida. Como a irmã disse, né? A gente está caindo, ele vem, levanta, né? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então vamos entender primeiro aqui, né? Eu estudando aqui a palavra, né? Vamos entender primeiro, né? Quem era Bartimeu, né? Quem era o cego Bartimeu, né? Então, irmãos, segundo informações, o cego Bartimeu, ele era filho de Timeu, né? Um general israelita aposentado, né? Essas informações, irmãos, elas não se encontram no Evangelho, né? Segundo o historiador, né, Flávio José, né, que justifica essas referências paternas de Bartimeu, né? Então Timeu, o pai, né, do cego Bartimeu, que foi curado por Jesus, ele foi um general que ele servia Israel, né? Ele servia Israel na unidade militar de Betel, né? E que depois de se aposentar, né, ele se tornou um cidadão de bens, né, um cidadão ali na região forte comerciante, né, o Timeu, né. Então, e aí com a chegada dos romanos, irmãos, ele, né, foi ali, teve ali uma corte ali na aposentadoria dele, ele teve uma redução ali de valores para ele, e aí ele virou um revoltoso, né, ali contra os romanos, né, e ali isso não era aceito, como todo mundo sabe, né, ali os romanos eles crucificavam, né, e matavam, então quando ele se transformou em revoltoso ali, né, ele foi morto, crucificado, né, e aí naquela época, os filhos homens, né, de pessoas assim, que eram revoltosos, né,
sofria alguma deficiência, né? Os romanos ali, eles tiravam a visão, né, do filho daquele que foi o revoltoso ali, conforme que o Timeu, né? Então ele tirou a visão, né, dele para que ele não seguisse o exemplo do pai dele. Para que ele não seguisse o exemplo do pai dele e para que outros vissem também o que tinha acontecido com o filho de um revoltoso. Então, irmãos, pelas segundas informações desse historiador, né, Bartimeu, né, ele não nasceu, né, deficiente da visão, ele não nasceu cego, né, aconteceu isso no decorrer da vida dele, né. Então o pai dele foi crucificado, para que possamos entender aqui certinho, né, a palavra. O pai dele foi crucificado, morto, né, e ele foi retirado a visão, né. Então, irmãos, aí o que acontece, né? Ele é tirado a visão dele, né? E aí o que lhe resta é pedir esmola para sobreviver, né? Porque naquela época, quando acontecia isso, né, a família era a primeira a afastar, né, aquela pessoa. Então ele ficou sozinho ali no caminho, né, ali de Jericó, pedindo esmola, né? Porque era a forma que ele tinha para sobreviver, porque ele não poderia trabalhar mais, né, por causa da visão, né, irmãos? Estão acompanhando aqui, irmãos? Depois foram para Jericó, e saíram eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto no caminho mendigando, né, irmãos? Então aqui, irmãos, o que podemos falar, né, nessa passagem aqui, né? Ele estava ali, irmãos, eu estudando aqui a palavra, Jesus, ele foi uma vez só em Jericó. Glória a Deus, olha Jesus. Glória a Deus. Ele passou por uma vez só em Jericó. Ele entrou em Jericó e ele fez um milagre na vida de Zaqueu, quando ele entrou em Jericó, né? E quando ele saiu de Jericó, ele fez um milagre na vida de Bartimeu. Então, irmãos, o que podemos ver aqui? Que Jesus estava ali saindo, né, pelo caminho. Então, o que podemos ver aqui, irmãos? Que Bartimeu, ele aproveitou aquela oportunidade. Porque na vida toda de Jesus, Jesus passou uma vez em Jericó. Se ele não agarrasse, irmãos, aquela oportunidade, aquela única oportunidade, porque depois que Jesus saiu dali, foi para a festa da Páscoa, né, para depois a crucificação, a ressurreição, então Jesus não iria mais voltar ali, né? E aí Bartimeu, ele agarrou aquela oportunidade. Então, irmãos, não podemos, o que eu falo para os irmãos aqui, não podemos deixar as oportunidades passar. Não podemos deixar, entendeu? Porque se Bartimeu fosse uma pessoa parado, vou esperar Jesus, não vou levantar não, vou esperar Jesus vir aqui, não vou falar nada não, vou deixar ele, porque se alguém me levar, tudo bem, entendeu? Vou ficar quieto aqui na minha. Mas não, ele não era assim. Bartimeu, ele foi esperto naquele momento. Ele ouviu, ele era cego, mas ele não era surdo. Né, irmãos? Porque muitas vezes nós somos cegos. Muitas vezes, porque tem aquele ditado, né? O cego é aquele que não quer enxergar. O verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar. Né? Então, Bartimeu, ele não tinha visão, mas ele tinha audição. Ele ouviu, opa, quem está passando aqui é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é aquele que cura, aquele que faz paralítico andar. Irmãos, então, é como vocês falaram aqui, irmãos. Eu estou com um problema disso. A irmã Regina vai fazer cirurgia, né? Outros com outra enfermidade. Irmão, o Senhor Jesus, Ele cura, irmãos. Ele cura, ele passa, ele não deixa a oportunidade de passar. Quando ele estiver passando no caminho, não deixa essa oportunidade de passar, porque muitas vezes, muitas pessoas vêm para a igreja, ainda não se reconciliou, não aceitou, não se converteu no caminho de Jesus. Talvez aquela a única oportunidade que ela tem. Chega ali, acontece, Deus me livrou um acidente, porque a gente sabe
dia de hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Aí acontece um acidente, aquela pessoa, aí ela foi-se embora, foi e desceu a sepultura, sem conhecer Jesus, sem ter se convertido. Sendo que ela poderia estar dentro da casa de Deus, ela estava dentro da casa do Senhor Jesus e ela perdeu a única oportunidade que tem. Ela tinha. Ela deixou Jesus passar. Ela ouviu de Jesus. Ele ouviu de Jesus. Mas ele deixou a oportunidade de passar. Jesus passou. Jesus não ia mais voltar ali na cidade de Jericó. Então, irmãos, não vamos deixar a oportunidade de passar. Ela pode ser única. Ela pode ser única. Porque, irmãos, Bartimeu, ele ouviu. Ele não via, mas ele ouvia. E ele ouviu falar de Jesus. Então, irmãos, ouvir, como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, como Bartimeu, ele teve a fé que ele seria curado quando ele ouviu falar que era Jesus, assim temos que ser. Não podemos deixar a oportunidade de passar em nossa vida, porque ela pode não voltar. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá para o outro versículo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, aqui nesse versículo nós podemos, como eu disse, ele não tinha visão, né? Mas ele tinha audição, ele ouvia, né? Ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava ali. E ele começou a clamar, irmãos. Por que, irmãos, ele começou a clamar? Porque ele tinha fé. Ele tinha fé que aquele homem, aquele Jesus de Nazaré, que ele já tinha ouvido antes falando de outros milagres, outras curas, ia curar ele. Ia curar ele. Então, e ele, quando ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, opa, ele conhece, ele sabe que ele está falando com o Messias. Entendeu, irmãos? Então, ele tinha fé. Então, irmãos, quando nós estamos passando por um momento de crise, porque todos nós passamos, irmão. Não tem ele, tem aquele que não tem prova. Aleluia! Não tem ele, tem aquele que tem prova. Como o pastor diz, quem não tem prova, toma cuidado, vigia. Aleluia! Né? Glória a Deus. Então, o que acontece? Então, irmãos, nós podemos estar passando por provas, por enfermidades na nossa vida. Nós podemos estar passando por isso, irmão, mas é aí que nós temos que clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Está mais alto: Filho de Davi, Senhor Jesus, Filho de Davi, eu estou com essa enfermidade, eu estou passando uma crise no meu casamento, eu estou com problema com meu filho na bebida, eu estou com problema com meu filho nas drogas. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, temos que ter, irmãos, essa fé de ouvir a palavra, de saber que de quem que nós estamos ouvindo é aquele que nos liberta, é aquele que nos cura. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, nós temos que ver essa fé, irmãos. E nós, irmãos, nós não somos cegos, igual a Aleluia, que teve a cegueira física. Nós não somos, irmãos. E nós já vimos tantos milagres na vida do nosso Senhor, na minha vida, na vida do pastor, né? Na vida de tantos, nós já vimos milagres acontecer. Nossa, quem diria? Quem diria que a irmã de Saré está ali? Quem diria? Estava se acabando lá na cachaça, lá na hora dessa, sem nem ter dinheiro, arrumando emprestado. Quem diria? Nossa irmã Dani, glória a Deus, aleluia, é um milagre que nós vemos na vida dessa mulher. Glória a Deus. Então, irmãos, nós enxergamos, muitos de nós enxergamos a glória, nós enxergamos os milagres na vida das pessoas. O nosso irmão Fábio, que não era para estar aqui se não fosse pela misericórdia, pela glória, pela graça de Deus. Aleluia! Não era para estar aqui, está aqui. É um milagre que nós vemos, nós enxergamos isso. E Bartimeu, irmãos, ele só ouviu, ele não viu. Eu vou clamar a Jesus? Eu não vi ninguém andando que ele curou. Eu não vi ninguém enxergando que ele curou. Eu não.
e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então temos que ter fé, por ouvir a palavra de Deus, e foi isso que aconteceu com Bartimeu. Ele não viu o milagre. E nós, muitos de nós, irmãos, que vemos o milagre, vemos a graça, a glória do Senhor Jesus na vida dos nossos irmãos, tem muitos ainda, irmãos, mesmo dentro das igrejas, que não tem fé, não acredita. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e o versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, esse versículo aqui, ele nos faz, repensar em muitas pessoas, que chegam, em nós, e em vez de vir dar uma alegria, uma palavra de alegria, uma palavra de conselho, de amor, ela vem jogar um balde de alegria em você, nos seus sonhos, porque elas não sabem o valor que tem seu sonho para você, elas não sabem. Então, aquelas pessoas ali, aquela multidão seguindo Jesus ali no caminho, aí aquelas pessoas ali o repreenderam, fica quieto, para, está atrapalhando o mestre, fica quieto. Então repreendiam ele, só que ele, irmãos, ele foi corajoso, cada vez mais que a multidão repreendia ele, mais ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não, porque a pessoa que tinha mais ânimo ali era ele, a pessoa que estava mais acreditando ali, mais tendo fé, era Bartimeu. Então, irmãos, tem muitas pessoas que vai chegar em você e vai falar: pastor, pastor, com essa obra não está dando certo, não vai dar certo não, pastor, para com essa obra. Para que, pastor, que o senhor está orando tanto pelos irmãos? Para que o senhor está orando? Não vai dar certo não, para com isso. Oh Deus, tem muita gente, Pai, muitas pessoas, Senhor Jesus, que quis ver, Pai, essa obra parada, Senhor Jesus. Oh Deus da glória. Mas Senhor Jesus diz, irmãos, Ele nos diz aqui nessa palavra, irmãos, para que nós não buscamos conselhos com pessoas fracas na fé, irmãos, com pessoas com a fé falida, irmãos. Nós não podemos, Senhor Jesus, nós não podemos buscar conselhos com pessoas assim, irmãos, porque muitas das vezes essas pessoas, elas não dão conselho para nós na carne. Ah não, não vai dar não, pastor, vai parar o conselho da carne, entendeu, irmãos? Muitas vezes as pessoas vão pedir para vocês parar naquilo que você sabe que vai dar certo, e muitas vezes as pessoas te repreendem para você calar a boca, para você não continuar. Mas o Senhor Jesus quem vai parar para você. É o Senhor Jesus quem vai parar para você. Não é você que vai parar. O Senhor Jesus vai ver você clamando. Ele vai ver, irmão, a sua oração. Ele vai ver, ele está vendo o seu joelho dobrado no chão. E é Ele quem vai parar para você. Aleluia. Ele quem vai parar, glória a Deus, aleluia. Ele vai falar: não, continua, meu filho. Continua com essa obra, meu filho. Porque muitos serão, meu filho. Muitos serão transformados aqui dentro. Glória a Deus, aleluia. Ele vai parar, irmãos. Ele vai parar para te ouvir. Ele vai parar e vai mandar te chamar. Ele vai mandar te chamar. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele vai mandar te chamar para te curar. Oh, Deus, daquele coração angustiado, daquela dúvida que você está na tua vida. Ele vai parar e vai falar para você continuar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O 49, irmãos. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Irmãos, então aqui nesse versículo, como eu disse, Jesus,
ele parou para Bartimeu. Né? Bartimeu, ele teve entusiasmo, ele teve coragem, ele teve fé, né? Ele teve atitude. É isso que nós temos que ter, irmãos, na nossa vida, atitude de ir atrás, correr atrás daquilo que sonhamos, sempre nos derramando ali, sempre clamando o nome do Senhor Jesus, mas correr atrás daquele sonho nosso, né? E Jesus parando mandou que ele chamasse, né? Então, Jesus parou ali e ouviu aquele clamor ali do cego Bartimeu, né? Daquele homem ali, que muitos achavam que ele ia terminar ali, né? Pedir esmola ali, ia morrer ali, acabar ali. Então, irmãos, Jesus mandou chamar aquele homem, né? Jesus mandou chamar aquele homem, né? E aí onde que aquelas pessoas que mandaram ele calar, repreenderam ele, aquelas pessoas mesmo correram, levanta, tem bom ânimo, ele te chama, o mestre te chama, e é isso que vai acontecer, irmãos, na vida daquele que clama, na vida daquele que clama o Senhor Jesus. Aquelas pessoas que mandou você parar, aquelas pessoas que falou que o seu sonho não ia ser realizado, aquelas pessoas que falou que você não ia conseguir, vão ser elas que vão vir. Elas que vão vir até você e vai te falar: olha, o mestre te chama, tenha bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. E é assim, irmãos, temos que clamar o nome do Senhor Jesus. Temos que derramar os pés do Senhor Jesus, que Ele faz um milagre em nossa vida. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmãos, naquela época, eles colocavam, né, uma capa lá, davam uma capa para quem tivesse direito, né, para pedir esmola, né, e que também fosse reconhecido como imundo, né, que tinha alguma coisa ruim, não era nada bom, né. Então, ele lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, né. Então, irmãos, muitas pessoas, ou até muitos de nós, ainda carregamos ainda a capa da vergonha, carregamos, né, a capa da angústia, né, da tristeza, né. Muitas pessoas aí fora ainda carregam a capa ainda do vício, né, da bebida, das drogas, né. Então, irmãos, nós temos, quando nós, irmãos, nos derramamos ao pé do Senhor Jesus, quando nós clamamos o nome dele, quando nós temos a fé de ouvir a palavra, a fé do Senhor Jesus, quando nós fomos convertidos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nosso único Salvador, irmão, nós temos que arrancar, nós temos que fazer como Bartimeu, irmãos. Nós temos que jogar essa capa fora, irmãos. Nós temos que livrar dessa capa. Todo mal fica lá para trás, todo mal. Porque Bartimeu, ele não pensou duas vezes. Peraí, Senhor Jesus, que eu vou dobrar minha capinha e vou marcar aqui do lado aqui. Não, porque ele sabia que ele não ia mais precisar daquela capa. Ele tinha fé, ele sabia, ele tinha certeza que ele não ia mais precisar daquela capa que pesava nas costas dele, aquela capa da vergonha, aquela capa da miséria, aquela capa que servia só para ele, para todos verem quem ele era. Então, irmãos, nós temos que jogar essa capa fora, nós temos que livrar dessa capa, irmão. E Bartimeu, ele não pensou, ele jogou, como diz a palavra, ele lançou, glória a Deus, aleluia, não precisa mais dessa capa, agora que você livre. Ele teve a fé, irmãos, ele teve a fé para não pensar duas vezes, porque tem pessoas que pensam duas vezes. Mas eu vou lá para a igreja, eu vou nada, eu não. Eu vou ter que chegar lá na igreja, vou ter que dar o dízimo, vou ter que dar o oferta. Eu vou desfazer, vou nada. Como é que eu vou colocar meu carro na terra? Na lama, na chuva? Não vou mesmo, de jeito nenhum.
Não se livrou da capa do mundo ainda. Está com a capa do mundo ainda com ela. Com ele não se livrou ainda da capa. Nós temos, irmão, de se livrar da capa do mundo. Aleluia. Nós temos que se livrar como Bartimeu fez. Como Bartimeu fez, ele não pensou duas vezes, porque ele tinha certeza do que Jesus ia fazer na vida dele, que ele não ia precisar voltar lá atrás para pegar a capa. Porque tem muitos, irmãos, tem muitos que estão até dentro da igreja, né? Que vai atrás da capa, volta lá atrás da capa, não é para voltar. É como o pastor diz para nós aqui, olhar para frente, nem para a direita nem para a esquerda, só para frente. E tem muitos que vai atrás, que dobrou a sua capa, deixou guardadinho e vai atrás, não se livrou da capa por inteiro. Nós temos que fazer, irmão, como Bartimeu, nos livrar dessa capa do mundo por inteiro. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Olha aqui, irmãos. Olha aqui, irmãos. Os irmãos acham que haveria necessidade de Jesus perguntar para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Haveria, irmãos. Haveria necessidade dele perguntar o que queres que eu te faça. Jesus sabia, irmãos. Jesus sabia que Bartimeu era cego, né? Ele sabia que Bartimeu era cego. Só que ele fez a pergunta, irmãos, para ele saber. Porque se Jesus chegar aqui hoje, de carne e osso, perguntar para os irmãos: o que é que eu te faço, irmão Eudil? O que é? Né? Porque o cego Bartimeu, ele poderia falar: eu quero que o senhor me dá uma esmola, né? Eu quero que o senhor, Senhor Jesus, me dá uma casa, né? Me dá dinheiro aí para me viver a vida, tá bom demais, né? Ele poderia falar isso. Então, irmãos, só que o cego Bartimeu, ele sabia, ele tinha certeza do que ele queria no coração dele. Ele tinha certeza. Então, assim temos que ser, irmãos. Nós temos que dobrar os nossos joelhos ali no nosso quarto. Nós temos que dobrar o nosso joelho onde for, fazer a oração da forma que for. Nós temos que saber o que vamos pedir para o Senhor Jesus, irmãos. Nós temos que saber, porque se ele chegar em você e falar assim: o que queres que eu te faça? Você vai saber: não, peraí, Senhor Jesus, eu vou pensar aqui que eu quero fazer faculdade de medicina. Não, vou fazer outra faculdade. Não, a gente tem que saber no coração o que vamos pedir para o Senhor Jesus. Aleluia. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe, irmãos. Então, irmãos, aí o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha vista. O Senhor Jesus, né, sabia que ele era cego, mas ele perguntou para saber se aquilo era do coração dele mesmo, né? E Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, como eu disse aqui no início da pregação, a fé de Bartimeu foi somente pelo ouvido, né? Ele não viu que o Senhor Jesus ele não viu milagre nenhum ali daquelas pessoas naquela época, né? Ele ouviu. Quem que é? É Jesus. Quem está passando aí? É Jesus de Nazaré. Então ele ouviu e ele teve a fé. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Mas eu tenho a irmã que mora aqui do meu lado, mas eu não vejo nenhum milagre na vida dela. Eu não vou não me converter, não. Tem que ver, irmãos. Tem que ver. Bartimeu era cego, Bartimeu não via. Ele ouviu falar. E como diz a Bíblia, que eu vou repetir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? E pela fé dele, irmão, ele foi curado. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Muitos, né, naquela época foram curados. O que acontece hoje em dia, né? Hoje, nos dias atuais, acontece também. Muitos vêm à igreja, vai à casa do Senhor Jesus, recebe a bênção. Tá bom? Foi embora, tchau, obrigado, era isso que eu queria, e não volta mais. E não volta mais. Isso acontece muito dentro das igrejas.
né? Então, irmãos, o que acontece? Ali, naquela época ali também, Jesus, né, realizava ali muitos milagres, muitas curas, mas muitos não seguiram ele. Ah, obrigado, tchau, né? Eu agradeci ali, eu creio que agradeci ali, tudo, mas não seguia. Só que com Bartimeu, irmãos, com Bartimeu foi diferente. O Bartimeu teve gratidão pelo que o Senhor Jesus fez. Ele teve gratidão, porque Jesus o curou e ele seguiu. Ele foi seguir Jesus. Ele não deu tchau para Jesus, não, tá bom, o Senhor já me curou, glória a Deus, aleluia, muito obrigado, vai embora. Não, ele seguiu, ele foi grato, ele teve gratidão. Pois, irmãos, que muitas vezes hoje em dia não existe mais. Não existe mais. Acontece, você não pode deixar de fazer o bem. Você tem que fazer o bem todos os dias. Seja para quem for, todos os dias você tem que fazer o bem. Mas muitas pessoas são ingratas. Elas são ingratas, elas não reconhecem aquilo que você fez. Muitos nem te agradecem por aquilo que você fez. Vira as costas e tchau. Boa tarde, bom dia, boa noite, muito obrigado, pronto. E muitos nem muito obrigado não falam. Né, irmãos? Mas aqui na palavra, irmãos, diz que Bartimeu, ele seguiu Jesus. Ele teve gratidão por aquilo que Jesus fez. E é isso que eu digo para os irmãos hoje em dia. Irmãos, nós temos que estar aqui, irmãos, de coração aberto. Nós temos que estar aqui, não como aquela multidão que seguiu Jesus. Nós temos que estar aqui, porque nós não podemos ser seguidores. Jesus não quer seguidores. Jesus quer adoradores. Ele quer adoradores, irmãos. Então temos que estar aqui com o coração aberto, adorando o Senhor Jesus. Não só por aquilo que Ele pode fazer na minha vida, que Ele pode fazer na tua vida, não. Porque a felicidade fica incompleta. Eu já tive esse exemplo na minha vida, a felicidade, quando você entra na casa do Senhor Jesus, você recebe uma bênção, você não volta mais, a sua felicidade é completa. Agora, quando você vem, você segue Ele. Ele fez um milagre na tua vida e você continua seguindo Ele. Glória, é uma alegria imensa, irmão, na nossa vida. É uma alegria imensa na nossa vida. Ele vai fazendo tantos milagres, tantas glórias na nossa vida, que não para, não cessa. Porque você é grato a Ele. Você tem gratidão, você vem adorar, você vem louvar, você vem dar o seu melhor, não porque Ele pode fazer na tua vida, porque você é um adorador, porque nós somos adoradores. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que essa palavra, reflita no coração dos irmãos, tá? Quem puder estar lendo esses versículos, capítulo em casa.